Dia, emagrecimento comportamental. Bom dia, bom dia, bom dia a todos, galera. Vamos dar início aí, né? Nossa live, mais uma live sobre emagrecimento, principalmente focando no comportamento, no emagrecimento comportamental, que é uma ramificação ali, né? A gente traz um braço ali da nutrição comportamental para a gente trabalhar em conjunto a parte comportamental do emagrecimento. Tanto a parte comportamental, né, entre nutrição e comportamento. Mas vamos dar início à nossa live aí, galera, sobre emagrecimento comportamental. Sou o Juan Hudson, vocês que me conhecem, eu trabalho com emagrecimento através do comportamento, com as mudanças e práticas comportamentais. E já vou começar perguntando para vocês, emagrecimento comportamental. Por que a gente deve mudar de dentro para fora um processo de emagrecimento? O que a gente deve mudar de dentro para fora no processo de emagrecimento, no emagrecimento comportamental? Vou começar perguntando para vocês o seguinte: quantas vezes você já tentou fazer dieta? Melhor, você já fez pelo menos 3 dietas nesses últimos 2 anos? Eu quero saber se vocês já fizeram. Quantas vezes vocês tentaram fazer uma dieta para emagrecer e nos últimos 2 anos? Vocês já fizeram pelo menos aí umas 3, 4 dietas nesses últimos 2 anos? Responde para mim aí, se vocês já fizeram. Para um pouquinho e pensa aí, faz uma reflexão aí, pensa aí. E a outra pergunta que eu vou fazer para vocês: qual é o maior desafio que você enfrenta para poder emagrecer, para conseguir emagrecer? Qual é o maior desafio que você enfrenta no seu processo de emagrecimento? Porque a questão é a seguinte: eu tenho certeza que você já tentou 1 milhão de dietas aí para emagrecer. Fez dieta do sol, da lua, da terra, dieta que só do ovo, dieta que corta o carboidrato, dieta que corta a farinha, dieta que só toma água com limão. Cada hora aparece uma dieta nova. Eu estou falando só dessas maluquices, não estou nem falando realmente de uma dieta estruturada. E mesmo uma dieta estruturada, quantas vezes você iniciou o seu processo de emagrecimento e você fez uma dieta? 1 vez, 2 vezes, 1000 vezes? E quantas vezes essa mesma dieta que você fez, você iniciou essa dieta, você abandonou? Depois de um tempo você parou, você não conseguiu prosseguir com a dieta. E o pior, você até teve resultado, você até emagreceu, mas você retornou ao peso inicial. O pior, você aumentou o seu peso inicial. Começou com 80, caiu para 75, de repente voltou para quanto? 85, 86, voltou para 65, para 70. Você nem voltou para o teu peso inicial, você passou, você aumentou o teu peso. No final das contas, no final dos meses, você iniciou uma dieta, você emagreceu, você abandonou e você voltou para o peso inicial e você ultrapassou esse peso inicial. Quantas vezes? Fala para mim. Quantas vezes você iniciou um processo de emagrecimento, uma dieta, e aconteceu isso? Você teve esse resultado. Sabe o que acontece, galera? Vou falar para vocês uma coisa. Sabe o que acontece? Quando a gente pensa em emagrecer, quando a gente decide emagrecer, a gente fala, não, cansei, eu preciso emagrecer. A primeira coisa que a gente foca, a gente sempre foca, é na comida. A gente acha que o problema é a comida. Tenho certeza que você pensa assim, eu preciso emagrecer. A primeira coisa que vem na sua cabeça é que o problema é a comida. Só que o problema não é a comida. Se o problema fosse só a comida, ninguém estava acima do peso. Ninguém era obeso. Todo mundo emagrecia quando resolvesse emagrecer. Ah, decidi emagrecer. O problema é só a comida? Eu vou lá e emagreço. Porque você sabe o que você tem que fazer. Por mais que você não seja um nutricionista, por mais que você não tenha um plano alimentar, não tenha uma dieta estruturada específica para você, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe que o básico, que o intuitivo é: eu não posso comer muito, eu tenho que comer teoricamente pouco. E quando eu falo pouco, não estou falando só em quantidades, estou falando em balanço, em equilíbrio, né? Em controle.
Você sabe que você tem que comer menos, você tem que gastar mais energia e comer menos calorias. Isso aí todo mundo sabe, até quem não é nutricionista. Você sabe que determinados alimentos, além de não fazer bem para a sua saúde, vai te engordar. Você sabe que, dependendo do prato de comida que você monte, dependendo daquela beliscada que você dá na parte da tarde, vai te engordar. Então você sabe o que te engorda e você sabe o que você tem que fazer para emagrecer. E por que não emagrece? E por que acaba engordando? Porque o problema não é só comida. Você acha que o problema é a comida. Você acha que o problema está 100% na comida. Engano. Não queria te desanimar não. Mas não tá, não tá. Porque como eu disse, se fosse só comida, seria muito, muito mais fácil um processo de emagrecimento. Preste atenção. Não é que você vai abandonar o foco no que você come, não. Que você não vai prestar atenção, que você não vai ter um controle na tua alimentação, não. Só que você não pode gastar 100% da tua energia somente focado na comida. Porque você muda o que você come, mas você não muda como você come. Afinal das contas, passa-se um tempo curto e o resultado foi o qual falamos no início. Você abandona a dieta, você até ganha um resultado, mas você recupera esse resultado e você ultrapassa muitas vezes o peso que você iniciou. O problema está muito além da comida, porque o problema está no nosso comportamento, nos nossos hábitos. O problema está nas emoções. Vou falar um negócio para vocês que às vezes passa despercebido. O problema está nos nossos pensamentos automáticos. A gente tem assim, pensamento automático o dia inteiro. E como eu disse que é automático, muitas das vezes você nem percebe, tu nem presta atenção, tu nem vê o que está acontecendo. O pensamento vem, tu nem observa que o pensamento veio, porque ele é tão enraizado, ele já está tão automático que ele vem, você age, você faz algum tipo de ação sem nem se ligar no que está acontecendo, sem nem prestar atenção no que está fazendo. Como eu disse para vocês, por que a mudança de hábitos ela é mais eficaz que uma dieta restrita? Ela é muito mais eficaz do que uma simples dieta. Vou emagrecer, vou emagrecer. Vou fazer dieta, resolvi. A partir de hoje, vou emagrecer, vou fazer dieta. Por que uma mudança de hábito ela é mais importante do que uma dieta restrita? Preste atenção. Ela não exclui uma dieta. Não exclui uma dieta. Ela só é, no meu ponto de vista, eu acredito que uma mudança de hábito, um trabalho no comportamento, ele é mais importante que uma dieta restrita. A dieta é complementar, o exercício físico é complementar. Os três têm que trabalhar juntos, eles só funcionam, um processo duradouro só funciona quando esses três elementos trabalham junto, mas eu acredito que a mudança de hábito, a mudança de comportamento é o fator mais importante no processo de emagrecimento. Deixa eu só pontuar isso aqui. Existem diferentes processos aí que você encontra no decorrer do seu emagrecimento. Às vezes você só quer emagrecer, você só quer ter um corpo que você considera que é o ideal, que é um corpo saudável, que não vai te trazer nenhum problema de saúde. Você não busca nada como um alto nível igual um atleta. Quando você busca um alto nível igual um atleta, você tem que equilibrar o que é mais importante naquele determinado momento. Mas para nós, mortais, que queremos exclusivamente ter um peso legal, compatível com o que nos agrada e ao mesmo tempo saudável, que a nossa saúde esteja em dia, eu acredito que o principal nesse processo de emagrecimento é a mudança de comportamento. E alimentação e exercício físico complementa, fazendo os três pilares do processo de emagrecimento. E como eu disse para vocês, quem aí já tentou dieta nos últimos 2 anos, aí, pelo menos umas 3, 4 vezes? E qual é o seu maior desafio em emagrecer hoje? Qual é o seu maior desafio em emagrecer hoje? Então eu volto a falar para vocês. Dieta restritiva não é a solução do problema de emagrecimento. Você já deve ter ouvido falar, todo mundo falar isso, principalmente nutricionista. Os nutricionistas eles vêm e defendem que uma dieta restritiva não emagrece. Mas poucos nutricionistas trabalham o comportamento.
Eles trabalham especificamente o comportamento. E por que as dietas elas costumam falhar? Por que geralmente quando você começa uma dieta e faz uma dieta principalmente restritiva, 99% dela falha? E 99% das pessoas falham numa dieta restritiva. Porque você te corta tudo. Você até ontem comia tudo e hoje você acorda e corta tudo. Você decide assim, você ontem na hora de deitar, comeu a vida inteira, tudo que viu pela frente, sem pensar no amanhã. Ou é mentira? Tu come como se o mundo fosse acabar agora, porra. Tu come biscoito, bolo, chocolate, doce, e toma refrigerante, e come, porra, um prato de comida como tivesse batido 3 lajes. Tu come como se o mundo fosse acabar. Aí tu vai dormir e fala assim, não, pra mim não dá mais, eu preciso emagrecer. Amanhã eu começo minha dieta. E tu acorda e vai fazer uma dieta e corta tudo que você comeu a vida inteira. Sai cortando tudo. Não vou comer mais nada. Uma dieta extremamente restritiva. Funciona? Não vai, pô. Como em sã consciência, você come tudo que você comeu até hoje e amanhã acabou. Essas mudanças muito radicais, elas só são duradouras quando um impacto é muito forte. Quando algo muito forte acontece. Por exemplo, você passou mal, sei lá, você infartou, você se sentiu muito mal e você foi no médico e você descobriu, se você continuar se alimentando desse jeito, você vai morrer. Mas não é aquela consulta que a gente faz que o médico falou, você está acima do peso, seus exames estão ruins. Se você continuar comendo desse jeito, você vai morrer. Não é desse tipo de impacto. É realmente quando você se sentiu mal, você foi às pressas para o hospital e o médico falou, cara, ou tu muda ou tu morre. Então essas mudanças radicais, você implementa uma dieta restritiva da noite para o dia, ela só dura quando o impacto é muito forte. E mesmo assim tem pessoas que mesmo com essa recepção dessas notícias, elas não mudam a dieta da noite para o dia. Porque é muito difícil. Então por que as dietas não funcionam? Somente dietas não funcionam. Porque elas são feitas dietas extremas. A pessoa do nada, ela começa um processo de emagrecimento, ela sai cortando tudo. Ela está o tempo todo se culpando. Porque como a dieta é muito restrita, uma dieta é muito agressiva, qualquer escapadinha, qualquer deslize, qualquer derrapada, ela se frustra e ela se culpa. Quando ela se culpa, ela fala, pô, tá vendo? Eu não consigo mesmo, não dá pra mim. Essa parada de dieta não é pra mim. Eu vou abandonar isso. E abandona. A perda da identidade alimentar. Você come um determinado tipo de comida, inserido numa determinada cultura, num determinado ambiente, num determinado costume familiar. E você muda completamente, sim, radicalmente. Não tem um processo progressivo. Você muda radicalmente. Então, essa perda da identidade alimentar faz com que as dietas restritivas falhem. E esse efeito sanfona, você emagrece, engorda, e principalmente esse efeito emocional. Você, consegue, não consegue, tem hora que você consegue, tem hora que você não consegue, tem hora que você se considera que falhou. Então, esse efeito sanfona, tanto físico no corpo quanto emocional, faz com que as dietas restritivas falhem. Então, presta atenção aqui numa coisa, presta atenção aqui agora. Quanto mais você restringe um alimento, quanto mais você faz uma dieta exclusivamente restritiva, mais o teu cérebro entra em alerta. O teu cérebro, na hora, ele liga um botãozinho de alerta. E ele, no final das contas, ele vai te sabotar. Isso é um fato. Ele vai te sabotar. Ele ligou o botão de alerta. A partir do momento que você entrou numa dieta muito restritiva, você saiu restringindo os seus alimentos, o teu cérebro ele liga um botão de alerta e você vai falhar, porque ele vai te sabotar. Isso faz parte da gente, faz parte da biologia nossa, faz parte do nosso processo de evolução. O cérebro ele entende um problema, ele entra em estado de alerta, identifica um problema e ele vai trabalhar
para solucionar esse problema. Porque ele não está entendendo que você é maluco, que você comeu tudo, você só foi juntando a energia, juntando gordura. Porque ele entende que você precisa armazenar essa gordura porque um momento vai faltar comida. Ele não entende que você é um maluco e você acorda hoje e fala assim, pô, eu não quero comer mais porque eu preciso emagrecer. Ele liga um botão de alerta. Então, quanto mais você restringe, mais o teu cérebro vai ligar um botão de alerta e vai trabalhar para ir contra isso. Porque ele está achando que ele está te salvando. Ele não está entendendo que isso é uma coisa que você está fazendo intencionalmente. Ele acha que você está maluco ou que você está morrendo e ele está te salvando. Então, dietas restritivas, elas não funcionam muito bem. Somente uma dieta, porque você não prepara a mente. Você acha que você vai lá, prepara só um prato e acha que vai resolver teu problema. Como que a gente trabalha esse comportamento aí, esse emagrecimento comportamental? Como que a gente consegue dar uma trabalhada nesse emagrecimento comportamental? Primeira coisa que você deve ter em mente é o foco, ele tem que ser no comportamento. Não tem que ser na balança, ele não tem que ser no prato, ele não tem que ser na comida. O prato e a alimentação se complementam com o comportamento. Mas o foco do emagrecimento comportamental é o foco no comportamento, o foco nos hábitos, nas mudanças de hábito. A gente trabalha no emagrecimento comportamental, a gente trabalha as emoções. Através desse trabalho de emoções, a gente consegue melhorar as nossas escolhas. Porque nossas escolhas, como eu disse para vocês dos pensamentos automáticos, as nossas escolhas, muitas vezes, ela é impulsiva. Por quê? Porque nós estamos trabalhando diretamente com as nossas emoções. O que está atingindo a gente nessas escolhas impulsivas, diretamente são as nossas emoções. Então a gente trabalha a mudança de hábito e o comportamento, a gente trabalha as emoções para fazer uma melhora nas nossas escolhas. Esse é o foco do emagrecimento comportamental. Como é que eu vou dizer para vocês, assim, todo emagrecimento, processo de emagrecimento, quem aí já não ouviu falar que, eu vou começar um processo de emagrecimento, então eu vou fazer uma dieta que eu tenho que ter uma reeducação alimentar. Eu vou fazer essa dieta, que é uma dieta para sempre, para o resto da vida, que eu tenho que mudar a minha alimentação, porque eu preciso fazer uma reeducação alimentar. Quem aí já não ouviu isso? Quem aí já não falou isso? Porque eu preciso fazer uma reeducação alimentar. E o que a gente entende no emagrecimento comportamental é que a primeira reeducação que você tem que fazer é na mente. É uma reeducação da mente. Antes de você começar uma reeducação alimentar, você precisa reeducar a sua cabeça. Gente, vamos lá. Quando eu falo a cabeça, quando eu falo a mente, é uma forma de entender o que eu estou falando que passa dentro do cérebro, tá? Quando eu falo até o cérebro mesmo, é só uma forma didática de você entender. Então preste atenção. Você precisa reeducar a sua mente. Primeiro comece reeducando a sua mente para depois você reeducar a sua alimentação. Não adianta você achar que vai fazer uma reeducação alimentar sem reeducar a mente. Por isso que o foco ele tem que ser no comportamento. Por isso que o foco inicial para quem começa um processo de emagrecimento, ele tem que ser na mudança de hábito. Mais uma vez, na reeducação da mente. E como começar essa mudança? Como começar a reeducação da mente? Nosso tema da live, que a mudança tem que ser de dentro para fora. Como começar essa mudança de dentro para fora? Toda decisão, a nossa tomada de decisão, a gente tem que trabalhar para que ela seja uma tomada de decisão de forma consciente. Primeiro você tem que ter a consciência do que está rolando para você tomar uma decisão consciente. Como que a gente pode tomar decisões conscientes? A gente tem que começar a buscar, a perceber, a entender quais são os gatilhos que nos levam a comer determinado alimento, a fazer determinadas refeições, a dar aqueles beliscozinhos lá fora de hora. O que está fazendo a gente a fazer aquele tipo de ação? Qual é o gatilho que dispara isso? Eu tô aqui à toa agora, tô aqui, sei lá, vou ver uma televisão, tô sentado aqui sem fazer nada, só olhando o tempo passar.
Pô, aí eu vou lá e quero comer, quero comer. Nem sei se estou realmente com fome, se não estou com fome, mas eu quero comer. Esse momento que a gente tem que buscar, identificar qual é o gatilho que está startando a gente para a gente ir lá e comer. Será que é a ociosidade? Será que é o estresse? Será que é a rotina do dia a dia? Desculpa. Será que é alguma emoção? Será que é ansiedade? O que está despertando você a ir lá e se alimentar, ir lá e comer, ir lá e fazer aquele lanche fora do horário que nem com fome você está? Então esse é o tipo de consciência que a gente tem que começar a tentar tomar sobre as nossas ações. Para você ir trabalhando essas suas ações, elas não serem tão impulsivas, elas começarem a ser conscientes. Então o primeiro ponto é tentar identificar esses gatilhos. Por que eu estou indo comer? Porque às vezes você come, não é nem... Geralmente a gente vai sempre assim, vai poder fazer a ligação de que não, eu só como por estresse, eu só como por ansiedade. E beleza, muitas das vezes são essas emoções mesmo que te levam a comer demais. Estresse, ansiedade, aflição. Só que muitas das vezes você nem percebe, mas o que te faz comer além do que você come, fora de horário que você nem está com fome, é ociosidade. E sabe o que é mais louco? O que é mais louco de tudo é o seguinte, que tem um contraponto nisso, que chega a ser um pouco contraditório. Do mesmo jeito que às vezes o que leva você a comer é ociosidade, muitas das vezes o que a gente precisa na nossa vida é de tempo ocioso. Olha que loucura! Como que ociosidade está me levando a comer fora do horário, mas ao mesmo tempo eu também preciso de tempo ocioso? Porque a gente perdeu esse tempo ocioso no dia a dia. A gente acha que tem que estar o tempo todo ocupado, o tempo todo produzindo. A produtividade é isso, é o tempo todo você ali, em alerta, fazendo alguma coisa. Você tem que ter o seu tempo ocioso. Mas esse tempo ocioso ele não pode passar do limite e se tornar essa ociosidade uma compulsão, uma potência para uma determinada ação, para uma determinada construção de um hábito. E isso vem a te atrapalhar. Então é isso que a gente tem que prestar atenção, esses gatilhos. Que está me levando a comer fora de hora, comer sem fome. Tentar identificar esses gatilhos. Outra coisa que faz com que a gente mude de dentro para fora, um ponto que é importante nesse processo nosso de mudança, são as pequenas ações consistentes. Vou dar um pontinho nesse aspecto e vou trazer um outro aspecto. Criar um ambiente de apoio. Como assim criar um ambiente de apoio? Criar um ambiente de apoio para poder gerar essa mudança que a gente busca de comportamento. A gente precisa criar um ambiente de apoio. Não adianta você estar inserido num ambiente que só vai te prejudicar, onde todo mundo não está nem aí para a saúde, onde todo mundo come tudo que quer. Lógico que provavelmente dentro do teu ambiente familiar as pessoas elas vão agir diferente do que você está buscando. É muito provável, porque é muito difícil estar todo mundo imbuído da mesma missão. Onde, eu quero emagrecer, está todo mundo lá firme no emagrecimento. Geralmente as pessoas não vão estar. Eles podem até te apoiar de uma certa forma, mas o ambiente em si não vai ser um ambiente propício para o teu emagrecimento. Mas vai fazer o quê? Tu vai abandonar a tua família? Vai mudar de casa? Não vai. Tu começa a construir um ambiente que seja mais favorável para isso para você. Você começa a construir esse ambiente, você começa a tentar mudar os alimentos que estão ali disponíveis. Você começa a mudar a tua rotina. E aí eu vou voltar no ponto que eu tinha falado anteriormente, que é um excelente ponto para você começar esse processo de mudança de dentro para fora. Pequenas ações consistentes. Não tenta sair mudando tudo de uma vez só. Não, eu vou da partir de hoje. Eu vou parar de comer um monte de coisa, eu vou jogar tudo fora, eu vou fazer minha família comer saudável, eu vou fazer 3 horas de exercício por dia, eu vou ler 5 livros por semana. Não tenta fazer tudo ao mesmo tempo e não saia tentando fazer um monte de mudanças que são muito grandiosas no sentido de que demanda muita energia. Não. Comece por pequenos passos.
Comece com pequenas mudanças, mas que elas sejam consistentes. O importante nesse momento é que mesmo que a mudança seja muito pequena, ela seja realizada todos os dias. Vou te dar um exemplo. Eu não como verdura, não como legumes. Minha alimentação nunca tem legumes, nunca tem nada. Então faz o seguinte, hoje na hora do almoço, não vou fazer da minha alimentação diária o mundo dos legumes. A partir de hoje é a Disneylândia dos legumes. Isso aqui vai ser o mundo dos legumes, vai ser o meu mundo, vai ser isso. Eu só vou comer isso na vida. Não. Na hora do almoço, você vai lá e bota um pouquinho de cenoura. Vai lá e bota um pedacinho de brócolis. Mas faz isso todos os dias. Uma pequena mudança consistente, uma pequena mudança que seja realizada todos os dias. Não pensa assim, não, eu tenho que comer legume pro resto da minha vida. Não. Vai botando um pouquinho no seu prato, na hora do almoço, na hora da janta come do jeito que você já come. Aí amanhã, na hora do almoço, come mais um pouquinho de legume. Uma pequena mudança consistente. Só falar para vocês um exemplo. Trazer um exemplo para vocês. O programa do AA, dos Alcoólicos Anônimos. O programa do AA. É um programa assim, de grandes resultados. O AA, ele traz é um programa de grande sucesso. Porque a maioria das pessoas que vão lá, se inscrevem, que buscam ajuda, elas conseguem se tratar, não é se curar, né? Mas se tratar. Eles conseguem abandonar o vício e tratar dessa doença, que é o alcoolismo. Então, as pessoas, quando elas buscam a AA, elas conseguem. Então, e o AA, eles possuem vários pontos que fazem com que essa mudança, esse tratamento ocorra e tenha resultado. Igual eles têm muito resultado. Mas um ponto que é muito importante, que é muito interessante no processo lá do AA, e que eu trago até eles para vocês aplicarem nessa mudança de comportamento, é o seguinte. O cara, quando ele vai para lá e que ele começa lá a participar das reuniões, ele sabe que o objetivo dele é o seguinte, ele não vai beber mais. Ele não quer mais, ele não aguenta mais passar por esse problema, ele não quer beber mais. Só que ele não consegue se controlar. Só que ele sabe que ele não vai poder beber mais pro resto da vida dele. É pro resto da vida dele. Só que toda vez que a gente pensa num projeto, que a gente pensa numa mudança, que a gente pensa numa transformação, numa construção de um hábito, a gente pensa assim, eu vou mudar pro resto da minha vida. Pro resto da vida é muito tempo. Pro resto da vida é muito longe. Pro resto da vida é muita energia que gasta, demanda de muito esforço. Então o que acontece? Você tem grande chance de fracassar. Você deve saber, você deve ter seu objetivo, é para o resto da vida. Mas você tem que se preocupar no hoje. E esse é um dos lemas que traz muito resultado para o AA. Você precisa vencer hoje, você precisa vencer mais um dia. Você precisa acordar e falar assim, eu não vou beber somente por hoje, só mais um dia. Então é essa que são as pequenas mudanças consistentes. Você acorda e você fala assim, eu preciso vencer hoje. E o que eu preciso fazer para vencer hoje? Eu vou caminhar 15 minutos, então eu preciso fazer por hoje. Hoje eu levanto e caminho 15 minutos. Eu vou comer um pedacinho de brócolis. Hoje, eu preciso vencer hoje. Então você sabe do seu objetivo, que é a longo prazo, mas você foca na batalha que você tem que vencer hoje. Somente por hoje. Somente por esse dia. Eu preciso vencer por esse dia. Aí amanhã você vai cagar? Venci ontem, tá maneirão, tá felizão, tá tranquilão, tá suave, né? Igual eu falava antigamente, tá suave. Não, tu vai acordar com o mesmo pensamento. Tu vai acordar e vai falar. Vai agradecer quando você parar para dormir. Você vai agradecer pelo dia que você venceu. E quando você acordar no outro dia, você vai acordar e vai levantar. Mais um dia. Eu preciso vencer o dia de hoje. A minha batalha é hoje. O meu objetivo está aqui, lá na frente. Eu vou alcançar meu objetivo. Mas para eu alcançar meu objetivo, eu preciso vencer o dia de hoje. Esse é um dos pontos que fazem com que o AA tenha muito resultado. Porque os caras acordam,
além de toda aquela rede de apoio, de todos os trabalhos que eles fazem, de toda a aproximação religiosa, porque eles se encontram, eles buscam a Deus. Lá é trabalhado a espiritualidade para eles se encontrarem, para quem está afastado, né? Para quem não conhece, encontrar Deus, buscar a Deus. Então eles trabalham tudo isso. E um ponto muito importante que eles trabalham, somente por hoje. Todos os dias, quando eles acordam, eles precisam vencer a batalha daquele dia. E isso é muito importante numa mudança de comportamento. Isso é muito importante principalmente nesse nosso processo de emagrecimento através do comportamento. Você precisa vencer a sua batalha do dia. Você precisa vencer a sua batalha de hoje. Então comece o dia tendo o seu objetivo, que é, sei lá, perder 10 quilos, vestir uma determinada roupa, nunca mais comer fritura. Porra, isso é importante você saber o que você quer. Porém, foque na sua batalha de hoje. Foque numa pequena mudança que ela seja consistente. Você ganha a batalha de hoje. Amanhã você acorda e foca de novo na batalha. Foca na batalha que você precisa vencer hoje. Esse é um dos pontos que você começa essa mudança de comportamento. Aí eu falo para vocês, beleza, entendi como a gente tem que mudar o nosso comportamento, alguns pontos de mudança, entendi alguns pontos de como é feita essa mudança de dentro para fora e por que ela é importante a gente fazer essa mudança para a gente ter longevidade no nosso processo de emagrecimento, para a gente não viver esse efeito sanfona e não se frustrar sempre emagrecendo e voltando, emagrecendo e voltando. Mas tá beleza, e aí, concreto, como é que a gente vai botar isso em prática? Você precisa escolher uma ação para realizar hoje. É assim que se coloca em prática um processo. É assim que se inicia um processo. Um processo de mudança de hábito, um processo de emagrecimento, um processo de alcance de meta. E como o nosso processo aqui é emagrecimento, você precisa escolher uma ação para botar em prática hoje. E qual vai ser a sua ação? Você vai caminhar? Você vai começar a fazer exercício? Vai fazer, sei lá, 5 minutos de exercício hoje? Eu falei para vocês, não vem com uma meta absurda, que não faz nada a vida inteira e vai achar que vai correr 3 horas hoje, vai correr 20 quilômetros. Não vai. Consciente, seja consciente. Qual a ação que você vai botar em prática hoje? Ah, eu vou caminhar 5 minutos. 5 minutos, beleza. Quem não consegue caminhar 5 minutos? Chega a ser ridículo caminhar 5 minutos. Mas faça a tua ação que você escolher hoje, consistência dela. Faça ela todos os dias. Ah, vou escolher comer legume na hora do almoço. Ah, vou escolher não comer fritura na parte da tarde. Pega uma pequena ação, mas decida uma ação para começar hoje. Decida uma ação para começar hoje. E eu pergunto para vocês, qual vai ser a sua ação de hoje? Pensa aí rapidinho, por alguns segundos. Qual será a sua ação de hoje? Esse é um exercício que eu trago para vocês hoje. Eu não vou trazer um montão de exercícios também, porque não adianta eu atropelar vocês com exercício, porque senão não vai fazer. Não vai fazer. A gente tem que entender que a gente como adulto, a gente quando quer fazer determinadas mudanças, e a gente a gente aprende novas coisas, a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que deixar de ser um aprendiz passivo e passar a ser um aprendiz ativo. A gente tem que deixar aquele vício que a gente tinha de época de escola, de época de faculdade, que a gente sentava a bunda na cadeira, escutava o cara falar lá, o professor falou. Então você ia absorvendo aquele conhecimento, depois você ia em casa estudando, ia lendo. Esse é uma forma de conhecimento muito importante. Mas esse é um aprendizado passivo. A gente como adulto, quando a gente tem que implementar algo, quando a gente busca alguma transformação, alguma mudança, a gente precisa ter um aprendizado ativo. A gente vem, a gente aprende, a gente escuta, e o que a gente faz? Coloca em prática. Não adianta só absorver. Bota em prática. E como eu disse para vocês aqui hoje, a nossa mudança do nosso comportamento, a gente que quer emagrecer e precisa iniciar esse nosso emagrecimento através do comportamento, a gente precisa botar uma ação em prática hoje. E esse é o exercício que eu trago para vocês. Escolha uma ação que vocês vão botar em prática hoje. Vai começar hoje. Vai ser como? Vai ser iniciando um exercício?
calçando o tênis e dando uma voltinha no quarteirão, 5 minutos de exercício, vai ser botando uma colher de cenoura no prato, vai ser tirando a coxinha do lanche da tarde. Não sei. Escolha uma pequena mudança, mas comece essa ação hoje. Isso é o mais importante do aprendizado ativo. Você aprende e bota em prática. E para não sair botando 1 milhão de coisas em prática, escolha uma ação que você vai iniciar hoje. Acabou a live? Desligou? Escolhe uma ação. Escolhe e execute essa ação que você vai iniciar hoje. Somente dieta não funciona. Porque só a dieta não é a raiz do problema. Você, intuitivamente, você sabe o que você tem que comer. Você não tem, às vezes, uma condição de elaborar um plano alimentar, porque você não tem conhecimento técnico. Igual um nutricionista vai te orientar e vai elaborar um plano alimentar bem distribuído, com seus macronutrientes, com seus micronutrientes, um plano alimentar estruturado para você, sabendo quais são as suas necessidades. Então, esse conhecimento você não tem. Mas uma alimentação intuitiva, você tem, você sabe o que você tem que comer, o que você não tem que comer. E por que você não emagrece? E por que você está acima do peso? E por que você não tem saúde relacionada à sua alimentação? Porque só dieta não é o problema, não é a raiz do problema. Somente uma dieta não funciona por isso. Porque a raiz do problema, emagrecer começa na cabeça. Emagrecer começa na mente. Emagrecer começa nos hábitos, começa no comportamento. Sabe por quê? Porque eu trago uma máxima comigo que é o seguinte: o ser humano, nós mortais, o ser humano médio que não é um atleta de ponta, que não tem um alto rendimento no corpo, então não tem aquela alimentação de alto rendimento, o cara que se alimenta no dia a dia normal, ele não se alimenta, ele come. Quando a gente se alimenta, a gente tem uma reposição nutritiva. A gente se alimenta para ter uma composição nutritiva. A gente repõe o que a gente precisa de energia e de nutrientes. Isso é se alimentar. A gente não se alimenta, a gente come. A gente come porque a gente gosta, porque o outro está comendo, porque está nervoso, está estressado, está puto, porque lembra da comida da mãe, porque sentiu o cheiro e deu vontade de comer, porque encontrou um amigo, ele te chamou para tomar um café da tarde, tu nem estava com fome, tu foi lá e comeu, porque você tem um costume de comer naquele determinado horário na tua casa, porque na tua cidade é de costume comer determinado alimento. Então o médio aí, a galera média, a gente não se alimenta, a gente come. E a partir do momento que a gente não se alimenta, a gente come, a gente precisa ter foco no nosso comportamento, para a gente ver o que a gente está comendo. Porque se a gente deixar sair comendo por comer, vai dar no que a gente já conhece. Sobrepeso, falta de saúde, todo mundo aí com várias doenças relacionadas à alimentação, várias doenças cardiovasculares relacionadas ao peso. Então, galera, já que você não se alimenta, você come, começa a prestar atenção no que você está comendo. Mesmo que a comida seja hábito, mesmo que a comida seja ambiente, mesmo que a comida seja da cultura, mesmo que essa comida faça parte da tua família, mesmo que essa comida seja porque é o que cabe no teu bolso, começa a prestar atenção, só observa o que você está comendo. E volta a dizer, o que você vai fazer de diferente a partir de hoje? O que você vai mudar a partir de hoje? Não é uma grande mudança. Não é uma coisa assim brusca, uma ruptura. Algo que você vai iniciar hoje, daqui a uma semana vai abandonar. Não entregue a tua vida naquela tua convicção de força de vontade. Não, eu não vou parar de comprar as coisas que eu compro aqui para casa. Eu não vou deixar de me expor em determinados ambientes porque eu tenho força de vontade. Não confia na sua força de vontade. Se você deixar
o seu processo de emagrecimento, se você deixar a sua mudança de comportamento entregue na sua força de vontade, se você confiar exclusivamente na sua força de vontade, você, em um determinado momento, vai perder essa batalha. Então, não confie na sua força de vontade. Sua força de vontade é importante que você trabalhe ela, mas não confie 100% na sua força de vontade, porque ela vai te trair. Porque se você não sabe, a sua força de vontade, ela tem limite. Você vai usando ela e ela vai acabando. Então não entregue o seu processo de emagrecimento, não entregue a sua mudança de comportamento à tua força de vontade, porque você vai falhar. Isso eu posso te garantir. Você não pode saber, você não pode ter certeza. Eu tenho certeza disso. Se você deixar só por conta da sua força de vontade, em algum momento você vai falhar. Você vai derrapar. Então não confie 100% na sua força de vontade. Crie mecanismos para que você tenha um ambiente favorável, para que você tenha uma mudança de comportamento mais tranquila, mas não confie 100% na sua força de vontade. Então eu volto a dizer para você, o que você vai fazer hoje de diferente? O que você vai fazer de diferente hoje? Você merece um novo recomeço. Então, para recomeçar, o que você vai fazer de diferente hoje? Tá bom, galera? Vou ficando por aqui, Se o que eu falei com vocês aqui, esse papo que a gente bateu aqui hoje, essa conversa que a gente teve agora de manhã, você acha que você lembrou de um amigo, de um parente, você falou assim, caraca, essa parada aí serve para fulano. Manda para ele aí, compartilha com ele. Compartilha com ele, dá um likezinho aí, dá um coraçãozinho aí no vídeo nosso de hoje, aí, no nosso bate-papo de hoje. E bota isso na tua cabeça. O que você vai fazer diferente hoje? Porque você merece um novo começo. Fica com Deus, até a próxima semana, até a nossa próxima live.